De novo. Tá, agora eu vou voltar certinho aqui. Então, eu vou dar uma revisada com vocês do que a gente começou a aprender lá na última aula sobre reflexão. A reflexão da onda, ela vai acontecer quando a onda encontrar algum obstáculo. Então, a gente vai ter dois tipos de reflexão. Quando a onda é unidimensional e quando a onda é bidimensional. Na unidimensional, a gente também vai ter dois tipos, que é quando a onda encontra uma extremidade, está fixa numa extremidade, ou quando ela está livre numa extremidade. Então, quando ela estiver fixa numa extremidade, ela vai sofrer uma reflexão. Então, o pulso vai voltar para trás e vai acontecer uma inversão de fase. Mas a velocidade, a frequência e o comprimento de onda não se alteram. A amplitude pode se alterar porque ela pode perder um pouco de energia quando ela encontrar a extremidade. Se for uma extremidade livre, a única diferença que vai acontecer é que ela não vai ter uma inversão de fase. Ela vai se refletir sem inversão de fase, mas todas as características vão se manter a mesma. Quando a gente estiver falando de reflexão de ondas bidimensionais, a gente pode pensar em dois tipos também, né? Que são as reflexões de ondas esféricas e a reflexão das ondas retas, né? Então, quando a gente fala de uma reflexão de onda esférica, a gente tem que lembrar daquele conceito de frente de onda e de raio de onda. Então, frente de onda vai ser esses tracejados azuis aqui, que representam, então, as cristas das ondas ou os vales das ondas. Geralmente, a gente tenta manter como as cristas das ondas, para manter um padrão. E quando você pega essas frentes de onda e você traça o raio de onda, eles são sempre perpendiculares a essas frentes de onda. Então, quando a gente vai falar sobre reflexão de ondas circulares, a gente vai tentar utilizar os raios dessas ondas para a gente conseguir se situar em como vai ser essa reflexão. A gente vai fazer aquele mesmo tipo de raciocínio da ótica com a luz. Então, a gente vai traçar uma normal perpendicular ao obstáculo, né, que está fazendo vai fazer essa reflexão, e vai acontecer a mesma coisa. O ângulo de incidência da frente do raio de onda com a normal vai ser igual ao ângulo refratado do raio refratado com a normal. Então, aquela mesma coisa. Então, isso aqui vai dar um norte para a gente. E quando a gente pegar e prolongar esse raio de onda refratado, quando a gente tiver o encontro desses raios aqui, dessa onda, a gente vai obter uma fonte imaginária. E essa fonte imaginária que vai estar gerando a onda que vai ser refletida. Então, a gente vai pegar aqui essa onda originária e vai comparar com a onda normal. E como a gente sabe que é a mesma frequência, mesmo comprimento de onda e mesma velocidade, é só a gente imaginar essa onda sendo gerada aqui por esse ponto imaginário. Quando ela ultrapassar esse obstáculo, vai ser, então, a onda refletida da onda original. Opa, meu mouse voltou a ficar horrível. Meu mouse não, meu teclado. Está bugando novamente. Tá. A gente estava aqui. Então agora a gente vai falar também, relembrar sobre a reflexão de uma onda plana. Vai ser a mesma coisa. A frente de onda vai ser esses traçados azuis que são as cristas. O raio da onda vai ser perpendicular a essas ondas. Quando atinge a barreira, vai ser refletido daquele mesmo jeito. Ângulo incidente igual ao ângulo refletido. Novamente, a gente vai traçar as frentes de onda perpendicular ao raio refletido. E assim a gente vai obter a reflexão. Então, agora a gente vai fazer um exercício sobre isso.
Uma onda sonora em repouso no ponto A da figura emite, num gás, ondas esféricas de frequência 50 Hz e comprimento de onda 6 metros, que se refletem em uma parede rígida. Considere o ponto B da figura e as ondas que se propagam entre A e B diretamente, sem reflexão, e refletindo-se na parede. Pede-se a velocidade de propagação dessas ondas, a diferença entre os tempos de propagação das duas ondas entre A e B, esboce as ondas refletidas. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma onda que está sendo gerada por A, e essa frente de onda aqui dela vai chegar a B em um determinado instante. A gente também vai ter uma outra onda que vai ser gerada quando essa onda gerada em A sofrer reflexão da parede. Ela vai sofrer reflexão e suas frentes de onda também vão atingir B em um determinado momento. O que ele deu para a gente de variáveis? Ele deu que a frequência dessa onda gerada em A é de 50 Hz e que seu comprimento de onda é de 6 metros. Então, o que a gente sabe sobre ondas refletidas? A frequência não muda, o comprimento de onda não muda, a velocidade não muda. Então, nessa alternativa A, que ele quer a velocidade de propagação dessas ondas, vão ser a mesma velocidade, porque não vai haver mudança de velocidade em ondas refletidas. Então, a gente vai fazer aquela velha história do vamos lamber a ferida, que a velocidade vai ser igual ao comprimento de onda vezes a frequência. O comprimento de onda ele deu para a gente que era de 6 metros e a frequência ele deu para a gente que era de 50 Hz. Então, a gente só vai fazer 6 vezes 50, que a gente tem a velocidade igual a 300 metros por segundo. Alternativa B. A diferença entre os tempos de propagação das duas ondas entre A e B. Então, o que ele quer? Ele quer que a gente fale para ele qual que é a diferença do tempo que essa onda gerada em A vai chegar até B, menos o tempo que essa onda gerada na parede, refletida na parede, vai chegar em B. Então, a gente vai ter essa diferença. Então, primeiramente, o que a gente vai saber? Que para a onda que é gerada em A chegar até B, ele deu aqui para a gente o valor de 30 metros de distância. Então, de A até B, essa onda vai percorrer 30 metros. A gente tem a velocidade dessa onda já, que é de 300 metros por segundo. Então, é só a gente fazer o ΔS sobre ΔT. 300 a gente tem, 30 é o ΔS, e ΔT1 vai ser 30 dividido por 300. Então, esse tempo 1 é de 0,1 segundos. Então, a onda desse ponto A até o ponto B demora 0,1 segundos para chegar. Agora, a onda refletida. Como é que a gente vai calcular isso? Então, o que vai acontecer? A gente precisa calcular o tempo dessa frente de onda chegar até a parede, ou seja, percorrer esses 20 metros. E depois quando ela sofrer reflexão, ela vai ter que percorrer uma distância desse ponto, que ela fez reflexão na parede, até o ponto B. Então, se vocês perceberem, a gente está diante de um triângulo retângulo. Eu falei errado para vocês, gente. A gente tem que sempre traçar o raio, né? O raio da onda. Então, o raio da onda vai vir aqui e ele vai sofrer a reflexão para vir até o ponto B. Então, o ponto de reflexão que a gente tem que pegar é o ponto de reflexão nessa parede aqui. E se a gente pegar, a gente pode fazer com o prolongamento de dois raios de onda, a gente acha aquele ponto A'. Então, o que a gente vai precisar, qual que vai ser a distância que a gente vai precisar descobrir para calcular esse ΔT2? É esse raio de onda que chega até a parede e depois é refletido até B. Então, é isso daqui, ó. Essa primeira distância até ele refletir na parede, até ele chegar na parede, e essa segunda distância que é do raio refletido até B. Esse vai ser o caminho que a segunda onda vai demorar para chegar até B. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai obter um triângulo retângulo de A até a linha e de A até B. E a gente descobre essa hipotenusa aqui. Então, esse raio vai ser essa hipotenusa dividido por 2. Então, esse primeiro raio aqui é igual a esse segundo raio aqui, que é igual a esse prolongamento de raio aqui que eu estou te mostrando. Então, essa distância que ele vai percorrer
é toda a hipotenusa já do triângulo. Porque se a gente pegar esse primeiro raio de onda aqui, ele vai ser a mesma distância desse prolongamento de a linha até o ponto da parede. Então, é só a gente fazer, só a gente achar essa hipotenusa que a gente vai achar a distância percorrida pela onda, pela segunda onda, até chegar em B. Então, se a gente for fazer, vai ser, se a gente pegar onde está meu mouse aqui, não sei se vocês conseguem ver, delta S2 vai ser 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado, que é o teorema de Pitágoras. Então, isso, se a gente fizer essa conta, vai dar 50 metros. Então, a onda, dessa vez, vai ter que percorrer 50 metros para chegar até B. Então, eu vou fazer novamente velocidade igual a ΔS sobre ΔT. A velocidade é a mesma, então 300 metros por segundo. Então, 50 dividido por 300 vai dar 1/6. Então, agora, tudo que a gente tem que fazer é a diferença. A diferença vai ser, então, do ΔT maior para o ΔT menor. Então, 1/6 dividido por 1/10, se a gente fizer a conta, vai dar 0,67 segundos. Então, essa seria a resposta da alternativa B. Caramba, de novo esse negócio. Aqui. E a C. Esboce as ondas refletidas. Tudo que ele quer fazer agora é que a gente faça um esboço da onda refletida. Então, é só a gente imaginar que é aquela onda refletida pela fonte A'. Então, a gente vai fazer aqui e essa vai ser a onda refletida. Se a gente pegar ela mais assim, ela vai fazer uma curva mais para cá, até ela também bater nesse anteparo. Ela é gigantesca. Assim. Então, é só fazer aquela coisa. Achar o ponto A' e fazer a onda concomitante, e essa vai ser a onda refletida. Agora, a gente vai adentrar um outro assunto, que é a refração das ondas. Então, a refração da onda vai ser um fenômeno que vai acontecer quando a onda mudar de um meio inicial para um outro meio de características diferentes. E ela vai sofrer uma variação da sua direção de propagação. E vamos primeiramente considerar, para a gente falar de refração de ondas, as ondas unidimensionais, aquela onda na corda. A gente vai precisar considerar 3 casos para isso, e sempre lembrar das densidades lineares das cordas, porque elas que vão determinar essa refração, né, nas cordas. Então, lembrando que a densidade linear da corda é a massa dividido pelo comprimento. Então, esse primeiro caso é quando a gente tem 2 cordas unidas e elas têm a mesma densidade linear. Então, aqui não vai acontecer reflexão, não vai acontecer refração, não vai acontecer nenhuma mudança da onda. Ela não vai sofrer nada, porque ela tem a mesma densidade linear. Mas quando a gente muda a densidade linear, e aqui a gente está falando de 2 cordas novamente, e a primeira corda vai ter uma densidade linear maior do que a segunda corda. Então aqui a gente está gerando uma onda na primeira corda, e essa onda, quando ela passar para a segunda corda, ela vai sofrer 2 fenômenos. O de reflexão, que a gente já estudou, e o de refração. Você perceber, quando a gente está falando de uma corda de densidade mais leve, a gente vai tratar esse ponto de junção como uma extremidade livre. Por quê? Porque fica mais fácil desse ponto subir e descer aqui quando a gente está dando uma força, porque essa segunda corda sendo mais leve não consegue segurar muito. Então vai segurar muito essa corda. Então ela vai se comportar, essa reflexão, como uma extremidade livre. Então essa reflexão vai acontecer sem inversão de fase. Já a refração, ela vai acontecer, ela vai passar para outra corda, não vai haver mudança de frequência, porque a fonte é a mesma, mas vai acontecer mudança de velocidade, por causa daquela mesma questão que a gente viu em ótica. Quando a luz passa de um meio para outro, de um meio menos refringente para um meio mais refringente, ela vai ter mais dificuldade de passar por aquele meio. Então, ela vai haver uma mudança de velocidade. E aqui vai ser a mesma coisa. Vai haver, então, uma mudança de meio, e aqui o meio vai sofrer menos resistência, né? Porque é uma corda menos densa. Então, a velocidade aqui
vai se modificar. E outra coisa que eu tenho que falar é que a amplitude também vai mudar, porque a amplitude dessa onda gerada, ela vai gerar duas ondas, uma refratada e uma refletida. Então, a amplitude vai ser menor, tanto na onda refletida, tanto na onda refratada, comparada com a onda original. Outra coisa que a gente tem que falar também é que o pulso refratado vai ter a mesma fase do pulso incidente. Então, aqui. Como a gente vai determinar a velocidade em cada corda? A gente vai determinar a velocidade em cada corda utilizando aquela equação que a gente tinha aprendido anteriormente, que é a raiz da tração que está sendo feita na corda dividido pela massa linear, pela densidade linear de cada uma das cordas. Então, a tração ela vai ser a mesma nas cordas, porque a corda de maior densidade que está presa na parede, ela vai proporcionar, vai trafegar essa mesma tração para a corda de maior densidade. Então, a tração é a mesma, mas a densidade linear não. Então, o que a gente vai tirar disso? Que quanto maior a densidade linear, menor vai ser a velocidade, porque elas são inversamente proporcionais. Então, o que vai acontecer? A velocidade nessa corda mais densa vai ser menor do que a velocidade nessa corda menos densa. Então, quando ela sofrer essa refração para essa corda menos densa, a velocidade dessa onda vai aumentar. Se a velocidade dessa onda vai aumentar, pela equação das ondas, que a gente sabe que, pela equação das ondas, que a velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência, se essa velocidade vai aumentar, o que vai acontecer com o comprimento de onda? Também vai aumentar, porque a frequência vai ser a mesma, e a frequência vai ser a mesma por quê? Porque é uma mesma fonte que está gerando. Então, o que vai acontecer quando a gente está falando de refração de uma corda mais densa para uma corda menos densa. Agora a gente vai falar do terceiro caso, que é a refração e a reflexão, quando a onda está passando de uma corda menos densa para uma corda mais densa, mais pesada. Primeira coisa que a gente tem que pensar, como vai acontecer a reflexão? A reflexão vai se comportar como se a corda estivesse presa numa extremidade fixa. Ou seja, vai haver inversão de fase nessa reflexão. Se a gente tentar pensar o porquê, é porque esse ponto entre a corda mais leve e a corda mais densa vai ser muito mais difícil dele se movimentar. Porque ele essa corda mais densa vai estar prendendo mais essa corda mais leve. Então, por isso que vai se comportar como uma extremidade fixa. Outra coisa que a gente tem que lembrar, amplitude. Mesma coisa do segundo caso. Essa onda vai gerar duas ondas, uma refletida e uma refratada. Então, elas vão dividir a amplitude, não em valores iguais, mas a amplitude da onda original vai ser maior que a amplitude da onda refletida e a amplitude da onda refratada. Novamente. Frequência, novamente, vai ser igual. Por que vai ser igual? Porque a fonte é a mesma. O que mais? Velocidade. Agora a gente está passando de uma corda com menor densidade linear para uma corda com maior densidade linear. Como a velocidade é inversamente proporcional à densidade linear, então a densidade linear dessa corda da esquerda é menor que a densidade linear dessa corda da direita. Então a velocidade da corda da esquerda vai ser maior que a velocidade da corda da direita. E, novamente, se a velocidade aqui na corda da esquerda é maior, isso quer dizer que o seu comprimento de onda também é maior. E a onda refratada, novamente, não vai sofrer inversão de fase. Então, em questões de refração unidimensional em cordas, não há inversão de fase. Apenas em reflexão de extremidades fixas há inversão de fase. Agora a gente vai passar, então, para a refração das ondas nos meios bidimensionais. Relembrando, a frequência vai ser sempre a mesma. O que vai mudar vai ser a velocidade e o comprimento de onda. Então, aqui,
a gente vai considerar dois meios diferentes, o meio 1 e o meio 2. Então, aqui a gente tem um raio de onda. Novamente, a gente vai utilizar aquela questão do raio de onda e da frente de onda para a gente conseguir estudar com mais clareza o que vai acontecer. Mas nas ondas bidimensionais, vai acontecer a mesma coisa que acontecia na luz, em ótica, quando ela sofria refração. Mesma coisa do meio 1 ser mais refringente que o meio 2, mostrar maior dificuldade. Então vai ser a mesma coisa que na luz. A única coisa diferente é que a gente tem essa frente de onda retratada aqui. Porque a luz a gente apenas representava como o raio de luz, né? Então aqui é o que vai demonstrar. Só que agora a gente não fala sobre refringência, porque a gente não está falando de luz, a gente está falando de outros tipos de onda. Aqui a gente vai utilizar apenas velocidade. Então a gente vai falar de uma velocidade no meio 1 e de uma velocidade no meio 2, porque refringência aquele n, quando é a velocidade da luz dividido pela velocidade da luz, velocidade da luz no vácuo, dividido pela velocidade da luz em algum outro meio. Então aqui a gente não está falando sobre velocidade da luz, a gente está falando sobre outros tipos de onda. Então a gente vai falar sobre velocidade. Então se a gente estiver falando de uma velocidade no meio 1 maior que a velocidade de onda no meio 2, o que vai acontecer? Esse raio de onda vai se aproximar da normal. Aquela mesma coisa. Quando a gente está num meio menos refringente, a gente está no meio menos refringente, a gente está no meio que oferece menos resistência à passagem da luz. Quando a gente está no meio mais refringente, a gente está no meio que oferece mais resistência à passagem da luz. De um meio refringente para um meio mais refringente, a luz se aproxima da normal. Mesma coisa aqui. No meio menos refringente, a velocidade é maior. No meio mais refringente, a velocidade é maior. Então, nesse meio 1, que a velocidade é maior que a do meio 2, da onda, o que vai acontecer? Ela vai se aproximar da normal. Então, a mesma coisa que vai acontecer com a onda, a gente vai utilizar para a refração de ondas bidimensionais. E, novamente, a gente vai utilizar a lei de Snell-Descartes para isso. Só que dessa vez, quando a gente não estiver falando de luz, eles não vão dar para vocês o índice de refração do meio, porque a gente não está falando sobre luz. Eles vão dar ou o comprimento de onda ou a velocidade da onda. Mas elas vão respeitar a mesma coisa. A única diferença é o quê? É que vai haver essa inversão aqui. Enquanto o seno o seno de I, que é o seno do raio incidente, do raio do meio 1, é dividido pelo seno de R, que é o ângulo do raio refratado, o raio do meio 2, vai ser igual a N2 dividido por N1. Então, o índice de refração do meio 2 dividido por índice de refração do meio 1. Só que, em relação à velocidade, isso vai se inverter. E por que isso vai se inverter? Simplesmente por causa da fórmula que o índice de refração é igual à velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz naquele meio. Então, o que isso quer dizer? Que o n é o inverso da velocidade. A velocidade é o inverso do índice de refração. Então, aqui também a gente vai ter que fazer esse inverso. Então, naquela história da lei de Descartes, que seno 1 vezes N1 é igual a seno 2 vezes N2, aqui vai ser diferente. Aqui vai ser seno 1 vezes velocidade 2 é igual a seno 2 vezes velocidade 1. Mesma coisa se a gente pegar o comprimento de onda. Então, vai ter apenas essa particularidade. Por quê? Porque a gente não pode utilizar em ondas que não são a luz índice de refração, né? Quando a gente for calcular qual vai ser o ângulo refratado. A gente só pode utilizar comprimento de onda e velocidade da onda. Especificamente por causa dessa fórmula aqui do índice de refração. Como o índice de refração é inversamente proporcional à velocidade, então vai ter essa diferença aqui na lei de Snell-Descartes. Então é apenas essa particularidade. Então, vamos fazer um exercício aqui sobre refração unidimensional. A figura mostra uma onda transversal periódica que se propaga com velocidade V1 igual a 12 metros por segundo, numa corda AB de comprimento 1,5 metros, cuja densidade linear é M1. Essa corda está ligada a uma outra, BC, cuja densidade linear é M2, sendo a velocidade de propagação da onda V2 igual a 8 metros por segundo. Calcule o comprimento da onda quando se propaga na corda BC.
Então, a corda ABC vai ser essa segunda corda de densidade linear M2, ele falou. Ele quer saber o comprimento da onda quando se propaga na corda BC. E o que ele deu para a gente? Ele deu a velocidade da onda 2, mas não deu a frequência. E nem o comprimento, né, da onda 2, é o que ele quer. Mas ele deu para a gente a velocidade da onda 1 e o comprimento da onda 1. Então a gente vai conseguir achar a frequência pela equação fundamental da onda. Se a gente conseguir achar a frequência, a gente sabe que a frequência vai ser a mesma em ambas as cordas, porque quando sofre refração, a frequência não muda, apenas a velocidade e o comprimento de onda. Então, o que a gente vai fazer? Vai utilizar a onda 1 para achar a frequência. Então, aqui, V1 é igual ao comprimento de onda 1 vezes a frequência. 12, que é a velocidade de V1, 12 metros por segundo, é igual a 1,5 metros, que é o comprimento de onda de 1, vezes a frequência. Fazendo esse cálculo, a gente tem que a frequência é de 8 Hz. Então, a gente tem agora a frequência. A frequência vai ser igual na corda BC. A gente tem a velocidade da corda BC que ele deu também, que é 8 metros por segundo. Novamente, a gente utiliza a equação da onda novamente. V2 é igual a comprimento de onda 2 vezes a frequência. 8 metros por segundo é a velocidade da onda 2. O comprimento de onda de 2 é o que a gente quer. E 8 é a frequência que a gente achou anteriormente. Fazendo essa conta, a gente tem que o comprimento de onda de 2 é de 1 metro. E a B, ele quer a frequência da onda. E a gente já achou na alternativa A, a frequência vai ser igual para as duas cordas, que é de 8 Hz. Um outro exercício agora sobre a refração bidimensional. Um vibrador produz ondas planas na superfície de um líquido com frequência F igual a 10 Hz e comprimento de onda L igual a 28 centímetros. Ao passarem do meio 1 para o meio 2, como mostra a figura, foi verificada uma mudança na direção de propagação das ondas. Então, o que vai acontecer? Mudou do meio 1 para o meio 2, sofreu refração. No meio 2, os valores da frequência e do comprimento de onda serão iguais a... Ele deu uns dados aqui também dos valores do seno e do cosseno. Vai ser muito bom para a gente. O que ele deu no exercício para a gente? A frequência, 10 Hz, e o comprimento da onda 1, de 28 centímetros. A frequência vai se manter igual, o comprimento de onda vai mudar. O que a gente vai poder obter dessa representação aqui? Vamos fazer a representação. Esse azul aqui é a frente da onda incidente e esse vermelho é a frente da onda refratada. Então, esse primeiro raio aqui vai ser o raio da onda, vai ser perpendicular à frente de onda da onda incidente. E esse segundo raio preto aqui é o raio da onda refratada, que também vai ser perpendicular à frente da onda refratada. O que a gente percebeu aqui? Que sofreu o quê? Sofreu refração. Essa refração se aproximou do normal. Então, a velocidade do meio 1 é maior que a velocidade do meio 2. A gente já descobriu isso. Mas o que ele quer é a frequência e o comprimento da onda. A frequência, a gente já sabe que vai ser a mesma, né? De 10 Hz, porque não há variação da frequência. Então, o que a gente vai precisar calcular aqui é o comprimento da onda. Apenas isso. A gente vai utilizar, então, aquela lei de Descartes. Só que, para isso, a gente precisa achar os ângulos de incidência e os ângulos de refração. Para isso, a gente vai utilizar esses triângulos aqui. Então, ele deu para a gente aqui no exercício que o ângulo da frente de onda com a separação dos meios da onda 1 é 45 graus e da onda 2 é 30 graus. Então, beleza. Pegamos aqui a frente de onda, em azul. A frente de onda com a separação dos meios faz um ângulo de 45 graus. E o raio da onda faz um ângulo de 90 graus com a frente da onda. Então, a gente tem aqui um triângulo retângulo de um ângulo de 45 graus, 90 graus. Ou seja, o outro ângulo tem que ser de 45 graus. Tem que formar 180 graus. A normal também tem um ângulo de 90 graus com a superfície de separação dos meios. Ou seja, aqui esse ângulo é de 90 graus. Então, a gente já descobriu que esse ângulo aqui é 45 graus. O que a gente vai descobrir, então? Que o ângulo incidente é de 45 graus. O ângulo incidente é o ângulo que o raio da onda vai fazer com a normal. Beleza, achamos o ângulo incidente. Agora a gente precisa achar o ângulo refratado. E que ele deu lá, que a frente de onda faz
um ângulo de 30 graus com a superfície de separação dos meios. O raio da onda refratada faz um ângulo de 90 graus com a frente da onda refratada. Então, novamente, a gente tem um triângulo retângulo com um ângulo de 90 graus, um ângulo de 30 graus, ou seja, o outro ângulo vai ser de 60 graus. E, novamente, a normal faz um ângulo de 90 graus com a superfície de separação dos meios, ou seja, o ângulo refratado vai ser o quê? De 30 graus. Então, o que a gente vai fazer? Aquela mesma questão. Seno de 1 dividido por seno de 2 vai ser igual ao comprimento de onda de 1 dividido pelo comprimento de onda de 2. O seno de 1, a gente descobriu que é 45 graus. O seno de 2, a gente descobriu que é 30 graus. E 28 metros é o comprimento de onda de 1 que ele deu para a gente no exercício. E o comprimento de onda de 2 é o que a gente quer. O seno de 45 graus ele deu para a gente, que é raiz de 2 sobre 2. Ele falou para a gente considerar a raiz de 2 como 1,4. Dividido por meio, que é o seno de 30 graus, que ele também deu para a gente no exercício aqui. Isso vai ser igual a 28, dividido pelo comprimento de onda 2. Quando a gente fizer esses cálculos, a gente descobre que o comprimento de onda 2 é igual a 20 metros. Então, a gente conseguiu resolver o exercício de refração de ondas que não é a luz. Por quê? Porque a gente não utilizou o índice de refração dessa vez. A gente utilizou o comprimento de onda. Agora a gente vai falar um pouco sobre polarização de ondas. Então, a polarização de ondas ela vai acontecer nas ondas transversais. Vamos pegar, então, novamente, o exemplo de uma onda numa corda. Que vai ser... Sim, porque a gente está falando de... O índice de refração, a gente fala da velocidade... É aquela fórmula que eu falei aqui atrás, ó. C dividido por V. Então, é a velocidade da luz no vácuo e o índice e a velocidade da luz naquele meio. A gente pode utilizar os índices de refração também para outras ondas. Se a gente comparar, a gente tem que comparar com algo fixo. Mas não é usado isso. Por quê? Porque essa velocidade fixa na luz é usada no vácuo. E apenas as ondas eletromagnéticas... eu falei errado, gente. Todas as ondas eletromagnéticas você pode utilizar isso daqui. Porque não é apenas a luz que se propaga no vácuo. Todas as ondas eletromagnéticas também. Então você vai pegar essa velocidade fixa da onda no vácuo e dividir pela velocidade dessa onda em outro meio. As ondas mecânicas não se propagam no vácuo. Então, a gente não vai utilizar o índice de refração. Entendeu? E... acho que não dá para ir mais a fundo. Acho que só lembrar de que a onda mecânica não se propaga no vácuo, senão você não vai utilizar. As ondas eletromagnéticas que se propagam no vácuo, aí você pode utilizar. Não apenas a luz, porque não apenas a luz é uma onda eletromagnética. Vamos voltar então à polarização. Então, a polarização vai acontecer nas ondas transversais, que é aquelas ondas que as partículas oscilam numa direção perpendicular à direção da propagação. Então, as partículas estão se vibrando assim e a onda está se propagando para cá. Então, aqui a gente está vendo essa onda transversal passando por um orifício vertical. O que vai acontecer? Essa onda está um pouco inclinada. Mas quando ela passar por essa onda polarizada, ela vai se tornar vertical igual a esse orifício. Por quê? Porque essa onda vertical, ela consegue ser... Como é que eu falo? Ser decomposta em um componente vertical e um componente horizontal, essa onda inclinada. E apenas o seu componente vertical vai conseguir passar por esse orifício, porque os outros componentes não conseguem passar. Então, é assim que vai se originar a onda polarizada. Aqui, se a gente pegar a luz, por exemplo, ela se propaga, ela tem vários planos de propagação, de oscilação. A luz, lembrando que é uma onda transversal. Ela se propaga em vários planos de oscilação. E quando ela encontra um polarizador,
apenas a oscilação vertical desses vários planos de oscilação vão passar pelo polarizador. O que vai acontecer, então? Vamos pegar essa onda vertical aqui, que está totalmente vertical. Ela vai passar normalmente pelo polarizador. Essa inclinada aqui já não vai. Apenas a sua componente vertical vai passar, mas sua componente horizontal não vai passar. E essa parte horizontal aqui também não vai passar de jeito nenhum, porque o horizontal não vai passar. Então é isso que vai acontecer. Na polarização, a gente tem uma onda que não está se propagando, que não está vibrando na mesma direção do polarizador. Então, o que vai acontecer? Ela vai sofrer esse processo de polarização e ela vai começar a vibrar na mesma direção do polarizador. Ao menos que a onda já venha em um eixo de vibração de 90 graus com o polarizador. Aí ela não vai passar. Ela não vai conseguir passar. Ela vai morrer ali mesmo. Aqui, ó. Então, a gente tem aqui um cristal polarizador que está polarizando na vertical. E aqui é a luz não polarizada. A luz vai passar aqui e vai apenas ter uma componente vertical. Só que se ela chegar num cristal polarizador horizontal, ela não vai conseguir passar, porque essa onda aqui vai estar em 90 graus com o cristal polarizador. Então, ela não vai conseguir passar. Então, ela vai morrer, vai ter uma ausência de luz. O que a gente tem que falar? Apenas ondas transversais sofrem polarização. E por quê? Porque as ondas longitudinais não podem ser polarizadas. Porque as ondas longitudinais, elas têm o eixo de vibração igual no mesmo eixo, na mesma direção. Não é 90 graus, é o mesmo eixo. Então, a direção de vibração, da compressão e da refração dessas ondas sonoras, helicoidais, elas atravessam essa fenda sem nenhuma modificação. Então, elas não podem ser polarizadas. As únicas ondas que podem ser polarizadas, então, são as ondas transversais. Ondas longitudinais não podem. E aqui, mostrando um exemplo de polarizador, são os óculos escuros. Eles são polarizadores. Então, eles conseguem impedir que chegue tanta luz nos seus olhos. Então, ele vai polarizar e várias dessas luzes que não conseguem passar por esse polarizador vão acabar morrendo. Então, vai conseguir passar apenas uma quantidade de luz. E se o óculos escuro for bom, essas luzes que ele consegue impedir de passar são aquelas luzes que fazem mais malefícios para os nossos olhos. Então, aqui a gente tem um exercício sobre polarização. As fotografias 1 e 2, mostradas a seguir, foram tiradas da mesma cena. A fotografia 1 permite ver, além dos objetos dentro da vitrine, outros objetos que estão fora dela, como, por exemplo, os automóveis, que são vistos devido à luz proveniente destas refletidas pelo vidro comum da vitrine. Na figura 2, a luz refletida foi eliminada por um filtro polarizador colocado na frente da lente da câmera fotográfica. Então, o que vai acontecer aqui? A luz, quando ela é refletida em vidro ou em poças de água, ela sofre polarização. Então, essa luz dessa primeira fotografia, em uma lente que não tem filtro polarizador, essa luz refletida, ela chega na lente e é captada pela fotografia. Então, por isso que a gente consegue ver o que está sendo refletido do lado de fora. Já nessa segunda onda aqui, o que vai acontecer? A luz refletida é polarizada. A luz refletida por vidros é polarizada. Só que ela vai passar por um filtro polarizador. Então, essa luz, quando ela passa por dois filtros polarizadores, se um for vertical ou outro horizontal, ela vai morrer, ela não vai conseguir gerar nada. Então, ela não consegue passar para o filme da câmera. Comparando-se as duas fotos, pode-se afirmar que a luz proveniente dos objetos dentro da vitrine está polarizada. Então, não está polarizada. Por que não está polarizada? Caramba. Não está polarizada porque a luz que vem de dentro e sofre refração não sofre polarização, apenas a luz refletida. Então, a luz proveniente dos objetos dentro da vitrine não está polarizada. E a luz refletida pelo vidro está polarizada. Então, a alternativa correta é a alternativa C.
E agora, nesses minutos finais, a gente vai falar então sobre ressonância. O que vai ser a ressonância? Qualquer material, qualquer coisa que existe na natureza, qualquer sistema de física que existe na natureza, ela possui pelo menos uma frequência natural de vibração. Pode ser uma ou pode ser várias, não importa, mas pelo menos uma ela vai ter. E quando essa fonte ela é agitada por um agente externo que está agitando na mesma frequência da sua frequência natural de vibração, vai acontecer o fenômeno de ressonância. Ela vai começar a oscilar até atingir essa frequência, onde a amplitude dela vai ser máxima. Então, quando estamos pulando em cima de um trampolim inflável, podemos fazer o mesmo vibrar cada vez com maior amplitude, desde que pulemos para cima e para baixo com uma frequência apropriada. Então, se a gente pular para cima com uma frequência apropriada no trampolim, a gente pode chegar ao fenômeno de ressonância, que vai obter essa amplitude máxima do trampolim. No balanço, também, tem um movimento certo que o balanço vai subir mais e vai subir menos, novamente por causa dessa frequência. E o balanço e o trampolim tem várias frequências de ressonância, mas tem uma frequência de ressonância que essa amplitude vai ser máxima. Então, toda a frequência que a gente está dando aqui para ele está sendo ele está se oscilando. O balanço também está oscilando, mas tem uma frequência própria, uma frequência máxima. O rádio, as emissoras de TV também sofrem um processo de ressonância. O rádio que você tem no seu carro, quando você coloca ele numa determinada frequência, ele vai conseguir captar um tipo de frequência que está sendo gerada pelas estações de rádio. Então, você colocou aquele rádio para ter uma frequência natural determinada ali por aquele botão. Então, quando ele receber essa frequência natural de outros lugares, o que vai acontecer? Ele vai captar essa mensagem e vai reproduzir para a gente. O violão, a mesma coisa. Quando o ar, ele também vai ter várias frequências de frequências naturais, geralmente, porque ele é muito fácil de reproduzir. Então, também vai acontecer fenômeno de ressonância sonora. O vidro, a taça de vidro, geralmente vai ter uma frequência aguda e ele vai começar a vibrar em várias frequências. Ele também tem várias frequências de ressonância. Então, quando você consegue dar uma frequência que é perto das frequências naturais daquele vidro, você vai ver que ele vai começar a oscilar, até que você consegue chegar numa frequência que a amplitude é máxima e você consegue quebrar essa taça, que vai acontecer aquele fenômeno, geralmente, que os cantores de ópera fazem para quebrar o copo de cristal. O estádio de futebol tem que ser construído levando em conta a ressonância, pois aquele pessoal lá vibrando, fazendo várias ondas sonoras, pode acontecer que haja um fenômeno de ressonância com a estrutura do estádio. Então você tem que pensar nisso. E foi isso que aconteceu nessa ponte em Tacoma, nos Estados Unidos, que devido ao efeito dos fortes ventos, começou a balançar e a amplitude do balanço devido ao efeito da ressonância foi aumentando até que se rompeu e desabou. Temos mais 4 minutos aqui. Tem um exercício depois também que eu vou fazer, mas eu vou parar a apresentação aqui rapidão. Eu vou colocar o vídeo dessa ponte balançando. Então, o que está acontecendo então aí é esse fenômeno da ressonância. O vento está vibrando em uma das frequências naturais da ponte e ela começa então a oscilar, igual esse vento, igual a onda desse vento. E esse vento então vai modificando a sua frequência, até que aqui, ó, mais perto. Aqui ela vai se romper. E vai começar a oscilar, até que ela vai chegar numa amplitude máxima, e ela essa amplitude vai ser tão forte, essa energia que ela está carregando ali vai ser tão forte que ela vai se romper. Então, e aqui ela se rompeu.
Então, o que é importante do fenômeno da ressonância? Ele é importante, geralmente, na construção civil, porque tem que se levar em conta a frequência natural do objeto que você está construindo aquele lugar. Por quê? Porque pode acontecer esse fenômeno da ponte de Oklahoma. Tem os minutinhos finais. Alguém tem alguma dúvida? Queria falar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Então é isso, gente. Acho que já deve ter voltado o WhatsApp. Eu vou mandar a lista de exercícios para vocês amanhã. E até a próxima aula, então.